Bom dia, igreja. Estamos aqui para mais esse vídeo, onde vamos fazer uma reflexão num texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Vou repetir. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse texto que se encontra no Sermão do Monte, o ensino de Jesus, ele é muito direto, muito objetivo e muito prático. Ao final do sermão, as pessoas dizem que Jesus, ele falava com autoridade, diferente dos judeus. Ele tinha propriedade naquilo que ele falava. E esse texto, então, é um texto que mostra para a gente a ética do reino de Deus, a ética de Cristo, a qual a igreja, sendo igreja de Cristo, ela deve trabalhar para desenvolver e para viver a cada dia. Tratar o outro como você gostaria que o outro te tratasse. Essa é a base da ética do reino de Deus. Hoje, quando nós olhamos para um cristão, como é que ele é identificado? Como é que se identifica hoje um cristão? Geralmente, a gente identifica de acordo com os costumes da pessoa. Os costumes daquela denominação, daquele segmento, ou seja, pela maneira de se vestir, por não beber, por não fumar, por guardar determinados dias, e coisas assim, geralmente mais ligadas a costumes, ligadas a algumas práticas, mas pouco se pensa, pouco se olha em relação à ética, em relação ao caráter da pessoa. Estamos muito preocupados, então, com a questão mais religiosa do que a questão mais pessoal. A pessoa como ser humano. Porque, sendo cristão, cabe a nós imitarmos a Cristo. E Jesus Cristo foi o maior, na verdade, exemplo de humanidade. A humanidade que Cristo planejou. A humanidade que Deus, na verdade, planejou, que Deus criou. Esse foi o modelo, o qual, com o pecado, a gente se desviou, mas Cristo veio e cabe, então, agora à igreja estar buscando a Cristo para que seja restaurada, então, essa imagem, esse caráter de Deus no ser humano. E esse texto aqui, ele aponta para isso. Ele diz que, como é que eu devo me relacionar com as pessoas? Como deve ser o relacionamento de um cristão com as demais pessoas ou com outros cristãos? E o texto é muito claro. Fazer ao outro, tratar o outro como eu gostaria que o outro me tratasse. Como eu gostaria que o outro lidasse comigo. Então essa é a ética do reino de Deus, a ética de Cristo. E qual é, geralmente, a ética que nós praticamos? Qual é a maneira que nós agimos hoje? Geralmente, está voltado para a questão da retribuição. Ou seja, eu vou tratar o outro na mesma medida que eu sou tratado pelo outro. Essa seria hoje a conduta humana, a conduta do ser humano, a conduta do cidadão, a qual ela é bastante lógica, a qual ela é aceita pela sociedade. Eu vou tratar o outro da mesma maneira que o outro me trata. É assim que geralmente a gente vive, que a gente acha correto, a gente acha que é a maneira certa. Ou seja, se o outro me tratou bem, eu também vou tratar o outro bem. Se o outro me convidou para alguma coisa, eu também vou convidá-lo. Ou seja, a ideia de pagar na mesma moeda. Só que a ideia da retribuição, ela é muito diferente da ideia de Cristo.
Mas o nosso pensamento, ele geralmente está voltado para isso. Não, aquela pessoa me tratou muito bem, então eu também vou tratá-la bem. Aquela pessoa me convidou para alguma coisa, eu também vou convidá-la. Aquela pessoa me cumprimentou, eu também vou cumprimentá-la. Mas, em contrapartida, aquela pessoa me tratou mal, então eu também vou tratá-la mal. Aquela pessoa virou as costas para mim, eu também vou dar as costas para ela. Essa é a nossa regra, né? A nossa ética social, que geralmente está voltada para a retribuição. Mas a ética de Cristo, a ética do reino de Deus, ela é muito diferente. Ela está muito além disso. O que ele diz é que eu devo tratar o outro não como ele me trata, mas como eu gostaria que ele me tratasse. Isso aqui é uma demonstração de amor. E ele diz, mas esta é a lei e os profetas. Se a gente for olhar lá em Mateus capítulo 6, versículo 37 a 39, diz assim: alguém perguntou a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento na lei? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. E aqui, nesse texto que nós lemos, ele diz que tratar o outro como eu gostaria que o outro me tratasse, também é a lei e os profetas. Ou seja, né, os 613 mandamentos da lei, conforme diz o Talmud, se resume nisso. E nas relações humanas, relacionamentos humanos, ele define, ele resume nisso. Tratar o outro como eu gostaria que o outro me tratasse. Então, eu preciso, ao olhar para o outro, me enxergar no outro, então eu vou tratar o outro como se o outro fosse eu. Então, isso é amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, eu estou me vendo no outro, né? Eu estou me colocando no lugar do outro. Como é que eu gostaria de ser tratado nessa situação? O que eu gostaria que alguém fizesse por mim nessa situação? Então eu preciso me enxergar no outro, me ver no outro e assim lidar com aquela pessoa, tratar com aquela pessoa como se ela fosse eu. Então essa é a ética do reino de Deus, porque fazendo isso, né, toda a lei, que como eu disse, os 613 mandamentos, artigos ou regras, e o ensino dos profetas já estão contidos nessa palavra, nesse ato. E como é que a gente, né, enxerga isso? Como é que a gente lida com isso? Esse deveria ser, na verdade, o referencial para identificar um cristão. E não aquelas regras que eu falei no início, né, tipo não fumar, não beber, usar determinados tipos de roupa, guardar determinados dias da semana, ou então não comer determinados alimentos e coisas assim. Mas, na verdade, seria essa ética aqui. A ética do reino de Deus, a ética de Cristo. Então, o cristão deveria ser identificado por ser cristão dessa maneira. Como o próprio Cristo disse, que a gente seria reconhecido como discípulo dele se amássemos uns aos outros. Então, a gente percebe que o amor, né, o amor é o que define, na verdade, um cristão. E não a observância de determinadas regras, que, ainda que elas sejam válidas, elas não são o essencial da vida e da fé cristã. Podem até ser importantes, devem ser praticados, ok, mas o principal, né, o essencial é o amor. E esse texto, ele mostra para a gente que devemos tratar o outro tendo como base o amor. Então, imagine bem, meus irmãos, se todos nós, né, cristãos,
agíssemos assim, se a gente se colocasse no lugar do outro, então eu vou tratar o outro como se eu estivesse tratando a mim mesmo. E qual é a pessoa, né, que no uso das suas faculdades mentais vai tratar mal a si mesmo, vai machucar a si mesmo, a não ser que tenha algum problema, mas caso contrário, ele vai sempre querer o bem para si mesmo. Então, eu vou olhar para o outro e vou me enxergar, vou me ver no outro. Essa é a ideia aqui de Jesus, é isso que ele mostra para a gente. Por isso, né, que ao final de todo o seu ensino, eles percebem que havia autoridade no que ele falava. O discurso dele era diferente. Da mesma maneira, irmãos, o nosso discurso, ele precisa ir além de palavras e precisa se tornar em exemplos, em atitude. Porque o cristão, ele deve não só falar, né, não só pregar, não só ensinar, mas dar exemplo. Viver isso no dia a dia. E viver isso no dia a dia significa que nós, em muitos momentos, vamos ter que passar por situações onde a gente vai ter que, vamos dizer, engolir sapo, né? Por quê? Porque, de repente, aquela pessoa, ela me humilhou. Ela me tratou muito mal. E eu tendo a oportunidade de fazer o mesmo com ela, eu não vou fazê-lo. Pelo contrário, eu vou tratá-la com respeito, com dignidade e com amor. Ao invés de buscar a vingança, eu vou tratá-la com amor, como se ela fosse eu. Ou seja, eu preciso engolir o meu orgulho aqui, engolir o meu egoísmo, para que o amor possa prevalecer, para que o amor possa transparecer. E assim as pessoas conhecerem de fato Cristo através da nossa vida. Então, pense sobre isso. Como é que você lida com as pessoas no dia a dia? Em todos os lugares, em todos os ambientes, todas as situações. Será que nós agimos assim? Será que eu trato o outro como eu gostaria que ele me tratasse? Ou eu trato na base da retribuição? Me tratou bem, eu trato bem, tratou mal, eu trato mal. Então essa é a ética do reino, a qual é o diferencial na vida cristã e que realmente mostra quem é de fato o verdadeiro cristão. É essa a palavra de Jesus. E que Deus, assim, abençoe a sua vida, você possa refletir sobre isso, pensar sobre isso e pedir a Deus também que te ajude, dê força para viver isso no dia a dia da sua vida. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e até o próximo encontro.